Uma criança diferente. Os brinquedos que eu ganhava, eu brincava, eu compartilhava com os meus amigos, mas eu guardava de volta. Na minha adolescência eu comecei a adquirir daí outros tipos de coisas, assim, como alguma coisa de carro antigo e tal. Diferente de outras pessoas, por exemplo, compravam um carro antigo e ia atrás de peça, eu comprava, por exemplo, um motor e depois ia atrás do carro. O quarto dos meus filhos virou depósito, era briga em casa. Então quando eu cheguei aqui eu tinha, vamos dizer, 30% que está aqui dentro. Isso aqui hoje tomou um tamanho que eu me assusto. Às vezes, cada vez que eu entro aqui dentro, eu fico assustado com o tamanho que está isso aqui. Eu comprava carros, deixava em alguns lugares, e até amigos, garagem de amigos e coisa. E depois chegou um tempo que daí eu não tinha mais onde colocar. Daí eu comecei a vender. Daí eu comecei a substituir os carros por os objetos que a gente procurou de menor tamanho, mas que também fizeram parte da história. E desde criança sempre gostei de bicicletas, de LPs que eu via com meu pai. Então, meu pai faleceu faz 3 anos, daí eu fiquei com todo o acervo dele e a partir dali eu comecei a aumentar cada vez mais o acervo de LPs, que hoje está em torno de 4.500 LPs. A minha coleção começou tardia, não dava atenção para brinquedos, né? Tu começa a desenvolver técnicas para guardar, tu começa as pessoas começam a saber que tu coleciona, começa a te trazer gente que quer te vender, gente que diz assim, ó, eu vou deixar contigo que eu sei que tu vai cuidar. Os meus filhos não se interessam. Pessoas da tua idade para mais velhos, né? E daí, só que daí tu começa a acumular coisas, né? E conforme tu vai acumulando, tu começa a selecionar. Quando tu começa, tu não sabe muito, tu vai colecionando assim, a esmo, mas depois tu começa a coletar informações e isso é cultural também. O brinquedo é um resgate de uma vida. Às vezes tu pega um brinquedo que vem com uma carga, foi brincado por várias crianças, né? Ele vem de um ambiente e tu tem que respeitar aquilo ali. Tem um Pierrot feito de fuxico que eu ganhei numa madrinha, eu devia ter uns 3 meses de idade. Eu tenho uma máquina de datilografia, uma máquina de escrever, que um dos proprietários era o Érico Veríssimo, e segundo informações que eu tenho, ele chegou a usar em determinados momentos essa máquina. Tem os 2 topogitos que eu ganhei com 5 meses de idade. Conservo as roupinhas originais ainda. Eu coleciono o Quixote, né, que foi um tênis que marcou uma geração durante 20 anos. Eu conheço tudo que eu tenho. Quando eu entro aqui, por exemplo, se alguém me fazer uma limpeza e tirou uma coisa do local, eu noto no entrar, assim. Eu às vezes posso, assim, naquele momento não perceber o quê, mas eu entro com a sensação de que alguma coisa está diferente. Hoje eu me deparo com a situação de não achar determinadas coisas. Eu acredito que tem todo tipo de colecionador. Tem aquele cara, por exemplo, que ele é específico naquela linha, naquele objeto. É só moeda. Só moeda nacional, só moeda estrangeira. Já tem aquele cara que ele é compulsivo como eu. Ele começa na caneta, de um pouquinho já está no brinquedo, um pouquinho já está no disco de vinil e assim vai indo. Eu conheci um cara que colecionava prego. Se for analisar prego, o que é prego? Mas tu vai falar com o cara ele te explica a diferença de um prego para o outro, um prego americano, um prego grego, um prego lá do ano de 1800 e pouco e tal. E todo colecionador é excêntrico. Embora muitos colecionadores não vão muito para esse lado de vender, porque o cara tem uma vida econômica já estabelecida, ele não vai muito pelo lado econômico, mas de qualquer forma ele sabe o valor daquilo ali. Não, isso é apenas hobby. Até o pessoal às vezes nos procura se quer vender alguma coisa pela rede social, por telefone, por e-mail, mas infelizmente a gente tem mesmo por hobby. Eu até, se for para dar de presente eu dou, mas eu não procuro vender nada. Peças de carro antigo é o meu carro-chefe, é o que eu realmente vendo, que me sustenta. O resto das coisas, livros, brinquedos e tal, eu tenho porque eu gosto, também comercializo alguma coisa, mas não chega a me dar lucro.
mas eu tenho porque eu gosto. Tu chega numa loja lá e tem um brinquedo que é da linha que tu gosta, mas é um brinquedo atual. Ele vai ter um valor histórico e um valor monetário, da mesma forma que o brinquedo de 30 anos atrás tem o seu valor agora, ele vai ter o seu valor também. Várias coleções aí que hoje, que eu acredito que tenha um valor, eu estou guardando para que daqui 10, 15, 20 anos, se eu estiver aqui, né, também farão parte da minha história. Quase todo mundo agrega o colecionismo a um tipo de comércio. Porque ele tem quase tudo, adquire uma coisa repetida, ele vai vender aquilo, vai trocar. O fato de colecionar e o fato do cara ser um adulto, ele compra o brinquedo, mas ele não vai brincar, pelo menos na frente dos outros. Se ele for brincar, ele vai brincar escondido. Essa atividade de colecionar, ela é, na sua gênese, ela é uma atividade individual. Às vezes, ou o cara cansou de ficar escondido e ele não vai mostrar para pessoas que não entendem ou que não curtem aquilo ali. Ele não quer passar até por um cara com um certo retardo. Porque as pessoas sem cultura, o primeiro pensamento delas, como é que um cara de 30, 40 anos coleciona brinquedo? Qual é o problema dele? Então, a partir do momento que ele não quer mais ficar sozinho, qual é o passo natural? Encontrar pessoas que pensam parecido com ele. De um modo geral, a amizade é muito grande, a gente se ajuda muito, né? Um escuta o outro, a troca de informação é muito válida, é muito preciosa. A gente troca ideias, a gente busca sempre tentar um outro ali. Se tu tem alguma coisa que ele não tem e daqui a pouco não é bem o lado que você gosta e que satisfaz ele, a gente vai ali, troca, dá um pro outro. A internet é um grande catalisador para qualquer atividade profissional ou extraprofissional na tua vida. A coleção de brinquedo não é diferente. A internet é 90% do que a gente faz, que a gente consegue, do que a gente vai atrás, é em função da internet, porque abriu um campo muito grande. A mostra faz parte assim, não tem fins lucrativos, a gente demonstra sempre, cada um leva lá um objeto que coleciona, bicicleta, carros, telefones, máquinas fotográficas, LPs, o pessoal se reúne e passa um dia lá trocando informações, interagindo. Nem todo colecionador gosta de mostrar em feira. Ou então ele tem uma parte de brinquedos que ele mostra, que ele leva numa feira, ou que ele leva numa convenção. Mas normalmente ele está guardado lá e ele não faz questão de mostrar. Tem certos colecionadores que raciocinam assim, bom, se eu não posso ter um brinquedo que vem da Alemanha, dos Estados Unidos, tão fácil, sem pagar muito, eu vou tentar fazer esse brinquedo com as ferramentas que eu tenho à mão. No passado, como eu vivi na minha infância, na minha juventude, com coisas que realmente me marcaram, eu sempre busco nisso um presente que me faça feliz também com os objetos que eu tive no passado. Eu não me enxergo fazendo outra coisa hoje em dia. Isso aqui é a minha vida, eu vivo, eu respiro aqui, praticamente eu moro aqui, eu passo meus dias aqui. Não existe um emprego, não existe um salário que me pague a minha satisfação de estar aqui dentro, de conviver com isso.